O som desse canteiro de obras, na ocupação do andar em BH, é um pouco diferente da maioria dos canteiros. Só se ouvem vozes de mulheres, e são elas que tocam toda a obra, desde a do projeto até levantar as paredes e fazer o último acabamento. Tô emocionada com tantas mulheres que batem. Sério. Hoje, elas estão fazendo a fundação de alguns cômodos. Uma das partes mais pesadas da construção que é a fundação, né? Que é cavar buraco, virar concreto. Isso tudo na casa da Dalila Rodrigues, que mora ali há quase 10 anos, desde o início da ocupação, e é arrimo de família. Quando eu vim para cá, veio eu, os meus filhos, né, e meu marido. Só que agora, hoje não, tô só eu e um filho e 2 netos. 4 pessoas, eu e mais três crianças. As mulheres da ocupação, na verdade, elas são as que mais trabalham, né? Correm atrás de tudo e eles ficam só na cervejinha, né? Que nem aqui a gente está na casa da Dalila, ela cuida das filhas, dos netos, ela abraçou a família, então ela é mãe dos netos praticamente. E você não vê uma figura masculina forte aqui, você vê a Dalila, né? E conhece a Dalila, o material chega para a Dalila, né? Então, isso tem que ser reconhecido, valorizado e apoiado. O que eu vejo aqui se repete no mundo afora. Se é assim que preto existe, Nossa Senhora, desde a conquistada tão de abolição, nesse dia preto deixou de ser senzala pra pagar pra existir. Você pode entrar, que a casa é sua. Aqui tudo é muito humilde e vive gente de muita luta. Foi construído ao só de quem não conheceu uma vida justa. Só a existência de uma obra toda tocada por mulheres já é um fato importante. Não só no contexto da história do Brasil, mas da própria arquitetura, que sempre caminhou para ser cada vez mais exclusiva. Nesse episódio, vou explicar um pouquinho o porquê disso e falar de um movimento que trabalha para que no futuro as mulheres tenham cada vez mais poder para tomarem decisões sobre o espaço onde elas e suas famílias vivem. Você pode entrar, não conheceu que a casa é uma sua. vida justa. Foi construída ao só de quem não conheceu uma vida justa. Histórias vizinhas. Arquitetura. Dificilmente, quando alguém ouve essa palavra, vai pensar em uma ocupação. É mais fácil lembrar daquelas revistas de decoração ou de algum estilo arquitetônico famoso. Enfim, a arquitetura no nosso cotidiano geralmente nos remete a algo estético e não a algo prático. A gente até brincava no mestrado com meu colega de mestrado, o Thiago, de ser inútil, né? Karina Guedes, arquiteta. Inútil porque ela não estava atendendo nenhuma demanda real ali da sociedade. E, inclusive, tem muito essa visão da arquitetura ser algo fútil, né? Em alguns casos, acaba sendo, assim. E, ao mesmo tempo, vendo o tamanho da injustiça social que é o país, do abismo social que é o país. E aí eu acabei entrando para o mestrado com o objetivo de ir atrás dessa demanda. Foi quando ela criou o Arquitetura na Periferia, usando sua própria bolsa de mestrado como empréstimo para incentivar as mulheres a começar a construir. Então, a gente forma pequenos grupos de mulheres, de 3 a 5 mulheres. Elas passam por um processo de planejamento das reformas que, na verdade, é um aprendizado, né? A gente tenta passar para ela o máximo de conhecimento para que elas tenham depois as ferramentas necessárias para conduzir outras obras ou outros assuntos na vida delas. Atrelado a isso, elas recebem também um pequeno empréstimo para ser investido nessas reformas. Então, a ideia é que o projeto acompanhe desde a parte de identificação das demandas, das necessidades das casas, até, de fato, a realização das obras e das melhorias. Antes daquele mutirão na casa da Dalila, as meninas do Arquitetura na Periferia fizeram uma palestra sobre o projeto para quem iria ajudar no mutirão. Isso veio também de um trabalho de um arquiteto argentino que chama Rodolfo Livingston, que ele tem um método onde ele pede para as pessoas desenharem
a sua própria casa. E isso eu percebo também que faz toda a diferença na compreensão espacial delas, assim, sobre o próprio espaço, né? Você vive ali, você mora naquela casa, mas ao mesmo tempo você pode nunca ter parado para pensar, né, nela como um todo, assim, né? O que dá para fazer com aquilo que você já tem ali. E o mais legal disso tudo é que é a planta como é, a casa dela como ela vê. Então, assim, se ela desenhou aquele móvel ali, deve ser porque aquele móvel tem alguma importância para ela que não teria para mim, sabe? Como arquiteto, né? Ou como engenheiro, enfim. A gente tem um olhar crítico, um olhar técnico. Então, quando a gente entra no espaço, a gente já começa a reparar tudo. E a gente não quer isso, a gente quer que elas tragam pra gente qual que é a real necessidade delas, o que é prioridade para elas. Um exemplo que eu gosto de dar, assim, a gente pede para tirar a foto do que elas mais gostam, do que elas menos gostam, né? A Luciana, ela tirou uma foto de uma torneira. Você olha a foto, eu falei... ela não, é porque essa torneira é o único ponto de água que tem na minha casa e ele fica a 20 centímetros do chão, lá na entrada da casa. Ou seja, eu não consigo nem encher um balde ali, então eu tenho que ir na vizinha buscar água para lavar a roupa, que fica no tanque lá no fundo, que não tem torneira. Pra lavar a louça e tudo mais, então ela odeia aquela torneira, sabe? Tipo assim, pra mim a torneira tava até bem instaladinha, tipo assim, não tinha problema com aquela torneira. Essa dinâmica de troca e escuta acontece o tempo todo no projeto. As arquitetas desenvolvem os desejos, necessidades e capacidades que as mulheres já têm, para que no fim elas saiam mais empoderadas e independentes para fazerem suas próprias obras no futuro. As pessoas, né, as comunidades, elas já são autoconstrutores, então elas já fazem aquilo que elas precisam fazer. E quando você leva né, a sua assessoria técnica, a informação técnica, você não pode tirar delas, né, essa autonomia que teoricamente elas já têm. Eu vou dar um exemplo besta assim também, por exemplo. Eu fui comprar material com as meninas, né, material de acabamento. Aí ela escolheu uma cerâmica clara. E aí, na hora de escolher o rejunte, ela escolheu um rejunte escuro. E aí eu falei, não, põe um rejunte claro, vai ficar muito mais bonito o piso, vai ficar parecendo um piso amplo. Ela virou pra mim e falou assim, Karina, você já viu a cor da terra da Dandara? Eu falei, já? Pois é, essa terra vai entrar toda lá pra dentro, esse rejunte vai ficar todo borrado, vai ficar todo... Eu falei, não, então você tá certo. Tipo assim, não sou eu que vou limpar o piso dela, sabe? Aí depois que elas trazem esses desenhos, explicam pra gente como é que é a casa, mostram as fotos e tudo mais, a gente fala com elas que agora elas vão trazer o projeto, assim. E essa oficina é uma oficina geralmente muito feliz, assim, né? Mariana Borel, outra arquiteta do projeto. A gente percebe que é quando a galera bota fé que tá acontecendo mesmo o negócio ali. Tipo assim, o espaço vai caber a cama e aí começa a visualizar o futuro daquilo ali ocupado. Então, acho que esse momento é um momento de confiança também, assim, que elas ganham, de que elas são capazes, de que vai funcionar daquele jeito ali. Nessas comunidades mais fragilizadas, alguns projetos de assistência começam e não vão para frente. É por isso que para pessoas que já foram marginalizadas, que estão fora dos planos da cidade e do poder público e só dependem delas mesmas, é muito difícil confiar em quem vem de fora para ajudar. Com o projeto já encaminhado, a gente passa para a questão financeira, né? Como elas vão receber esse pequeno empréstimo, a gente faz uma pequena oficina de finanças, que a gente chama de finanças pessoais, que é para elas porem no papel o que elas gastam por mês, o que elas ganham. E é surpreendente, assim, ver que muitas delas nunca fizeram isso, assim. É uma das primeiras perguntas que elas fazem, assim, pra gente, mas quanto que eu vou ter que pagar por mês? Aí eu falo com elas, não sei, você que vai me falar. Você que tem que me falar quanto que você pode pagar por mês. Na palestra, elas deram alguns exemplos práticos do que já fizeram. Na ocupação Eliana Silva, por exemplo, tinha uma moça, a Simone Alves, que queria bater laje em tudo, porque... Tinha uma questão de proteção, porque só ela é a filha dela, então ela pensou que tudo... Fazer um bunker, né? Fazer um bunker, né? Tipo isso, que ela estaria mais protegida com a filha. A Simone é uma moça que eu passei a ter muito contato com ela por causa do projeto, né? E a gente vê o quanto foi bom para ela, sabe? Mudou ela como pessoa, como mãe, como ser... Né? Eu acho que agora ela tem ela tá mais confiante. Quem tá falando agora é a Celi Costa, moradora do Eliana Silva, que também estava na palestra para falar de sua experiência. Aí eu contratei um pedreiro para bater laje na minha casa e construir uma escada.
foi aonde que a Karina e as meninas me ajudou muito. Eu não gosto da escada lá da minha casa, odiava, né? Porque o que ele fez? Ele construiu uma escada onde eu não queria, porque onde eu queria ele falava que era impossível. Hoje eu sei que dava, né? Ele construiu uma escada, avacaiou com a minha sala e colocou-se uma parede. Para mim, para os quartos, eu ia ter que sair, ir na garagem para pegar a portinha e subir. E toda vez que eu olhava para aquela escada lá, eu queria mandar matar, né? Aí a Karine foi e falou comigo assim, sabe o que você faz? Fecha aqui, abre assim. Aí esses dias eu abri lá, coloquei fiz um encanamento que as meninas ensinaram. Aí eu falei, vou dar conta de fazer isso aqui. Hoje eu já sei, né, quanto que eu tenho que comprar de tijolo. Mas o cara chegava e falava comigo assim, preciso de 4 metros de brita. Você vai lá e compra 4 metros de brita. Hoje eu já sei calcular isso. Se ele chegasse lá e me pedisse, né, eu tenho muita brita ainda na minha casa, né? Ajudei muitas pessoas lá. Parece que quanto mais eu tô dando as pessoas, mais tá brotando lá brita lá que não é. Isso tudo ela aprendeu a fazer também dentro do projeto, porque depois do planejamento arquitetônico e financeiro, elas têm uma oficina de construção. É a parte que elas às vezes até mais gostam, assim, né? No início, assim, quando a gente começa as oficinas, rola um sentimento geral de, não vou dar conta de fazer isso, rola um bafafá, assim, não sei fazer isso, não consigo carregar isso não. E aí é muito importante a presença da Ceni, vocês vão ver isso amanhã, porque ela toca o barco, não consegue carregar assim, pode vir aqui, não consegue fazer assim, e ela é um exemplo, assim, de uma mulher que se impõe e que está presente na construção civil e que é super autônoma, super autoestima elevada. De volta lá pro mutirão na casa da Dalila, dá pra perceber a importância da presença da Ceni. Fica de lá que eu vou levantando a telha e você vai pegando ela pro lado. Chegou a mangueira, Ceni. Quer ajuda aí? Você segura pra mim, por favor? Esse aqui, ó. Ô, Ceni, esse trem aqui, ó, ele tá agarrado aí, é só no arame, só nesse gancho, viu? Cai não, bate na madeira, a madeira tá podre. Dá uma alicate aí, gente. Karina, você podia trazer pra mim uma luva de 20? Não vai fazer na alvenaria, a gente faz os furos, joga uma barra de aço, é igual faz nos prédios. Eu aprendi quando eu tava construindo minha casa, lá no bairro Urucuia, no Barreiro. Aí eu fui aprendendo um pouquinho. Eu acho super bacana, eu sempre quis aprender, né? Só não achava ninguém para me ensinar. Eu acho que a independência, eu acho que gera um pouco mais de espaço para elas, né? Interfere no futuro, sim, porque algumas pessoas vão trabalhar para elas e fazem o que querem. Elas não opinam, podem opinar, mas você não sabe o que está fazendo. Assim, pelo menos elas vão ter a chance de falar, eu sei sim. Eu sou mestre de obras. Mestre. Pode ser. Esse mutirão foi na casa da Dalila porque... Ela tava ali numa derite incômodo e tal, mas assim, tava levando, né? Aí na hora que ela viu o projeto que ela fez, ela falou assim, nossa, eu preciso construir e tal. E aí ela vou contratar alguém que vai ser mais rápido. Já tem 3 meses, assim, que ela tá contratando alguém, porque os caras falam que vai, não vai, eu falo que vai cobrar um preço, depois falo que vai ser outro, ou então não falo o preço total, falo que vai ser tanto por dia, mas não falo quantos dias que ele vai demorar pra fazer. E aí ela mesma acabou falando, não, gente, então vamos fazer a gente mesmo, porque vai ser melhor. Esse, na verdade, é o primeiro mutirão que a gente é que tá promovendo, assim, que é, inclusive é um teste, assim, que a gente quer ter isso como uma opção para elas, assim, também, porque a gente vê que tem mulheres que realmente não têm opções, assim. Essa experiência do mutirão foi uma boa surpresa, nesse sentido de terem sido só mulheres e, ao mesmo tempo, delas terem dado conta de fazer o que estava proposto, que é uma das partes mais pesadas da construção, que é a fundação, né, que é cavar buraco, virar concreto. Foi bem legal, acho que tanto para a moradora da casa, né, para Dalila, de ver a casa dela saindo e de ver aquele tanto de gente disposta a ajudar ela. Foi legal para as meninas que foram, que a maioria é estudante de arquitetura, e que tinha esse anseio também de ver uma arquitetura mais humana, né? Eu sou arquiteta, sou formada no Mackenzie. Silvia Otani, arquiteta paulista. E ultimamente eu trabalho na área de design de interiores, que eu estava em busca de algum trabalho de cunho social,
onde eu pudesse usar a minha profissão, meu conhecimento, e aplicar também para as classes menos favorecidas que não têm acesso ao trabalho do arquiteto. Lá em São Paulo, eu encontrei a Teto, que é um formato já fixo para você instalar essas casas nas áreas mais pobres. E o trabalho da Karina não. O que me encantou nela foi ver a forma como ela valoriza a necessidade da mulher, como ela trabalha esse lado social enquanto ela aplica o nosso trabalho, que é o trabalho de arquitetura. É um país que, sei lá, mais de 80% das construções são feitas sem uma assistência técnica formal, né, entre aspas. Assim. Fernanda Chagas, arquiteta belo-horizontina. E o país funciona assim, né? Tá tudo em pé, tá tudo funcionando. Eu acho que isso é muito bom para os arquitetos perceberem que a gente não é tão necessário quanto a faculdade leva a gente a crer. É legal a gente pensar formas mais criativas, assim, formas de fato úteis de poder construir o espaço. Assim. Então a gente vai cortando umas firulas que normalmente os arquitetos fazem, então não tem imagem renderizada, não tem aquele 3D super detalhado. Se você consegue cortar essas horas que estão meio sobrando, você reduz o custo sem reduzir o valor da sua hora, entende? Então, para o cliente fica mais barato, mas de uma forma justa para os dois lados, eu acho. Fiquei sabendo do workshop porque pesquisei, né, associações brasileiras que mexeram com esse negócio de moradia, né, também. Susana Patata, estudante de arquitetura da Itália que estava fazendo seu TCC na UFMG. Sobretudo com a arquitetura na periferia, porque eles conhecem a comunidade da Andara. Eu tinha vontade de conhecer a comunidade para entender, sobretudo, o jeito delas de criar, né, contato com os moradores. Moradores já que têm muita confiança neles, né? Na condição de estudante de arquitetura, eu me interesso muito por habitação social. Rita de Cássia, estudante de arquitetura em Florianópolis. Por quebrar um pouco desse distanciamento que existe entre o arquiteto e grande parte da população que acha que bom, alguns nem sabem, né, que a profissão existe e quando sabem acham que há um distanciamento econômico que não permite, né, que a pessoa acesse isso. E pensar que tem alguém fazendo isso e que isso está tomando uma dimensão bacana me atraiu. Uma outra surpresa muito legal foi de uma participante do projeto de outra comunidade ter ido na casa da Dalila para ajudar, o que refletiu já na Dalila querer ir também para outra comunidade quando tiver. Então essa troca também é uma coisa que a gente sempre incentiva, né, de colaboração entre as meninas. Foi outro resultado positivo e até que não estava sendo esperado. Assim. A Karina está falando da Celi, aquela que estava lá na palestra também falando da sua experiência. Além da Dalila, outra pessoa também estava ali aprendendo com a Celi, o seu filho Israel, de 10 anos. Ele ajudou no mutirão igual todo mundo, virando maceiro e tudo mais. Ele sempre ajuda. Ele gosta, ele foi nas oficinas, ele ia no curso, né? A minha mãe, ela me falou que ela ia fazer um curso. Aí ela também me falou que esse curso ia ajudar a gente a melhorar a nossa casa. Aí eu decidi ajudar ela, né? Que eu também queria melhorar a minha casa. Ele fez o desenho lá de casa também. Tudo ele que quis. Eu não obrigo ele, não. Ele só tem que me acompanhar nos lugares. Mas falar pra ele assim, você vai chegar lá ajudar, não. Isso é uma coisa dele. Ele vai às compras, ele vai, quando eu preciso pagar a conta, resolver alguma coisa, isso ele já vê que não é fácil, nada cai do céu, né? E isso é bom. Qual que é a importância, do fato desse projeto, sempre focar nas mulheres, dar um crédito para elas? Quando você dá a oportunidade das mulheres aprenderem algum ofício, isso não traz só benefício para ela como financeiro, mas também, né, como pessoa. Elas têm autoestima elevada, né? Ajuda em tudo. Eu acho que não só no financeiro. Porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa de um homem para fazer alguma coisa e não precisa.
ninguém mais do que a mulher, na maioria das vezes, entende o que é melhor para acontecer dentro de casa em relação à segurança, em relação ao convívio, necessidades. E a mulher ainda é muito discriminada como ser decisivo na hora de escolher o que é feito. A gente fala com elas, assim, brincando, né, que ninguém pode chamar ninguém de burra durante o curso, senão vai pagar o lanche, vai fazer alguma coisa, porque realmente isso é o que as pessoas ficam falando para elas o tempo todo lá fora. E aqui dentro a gente fala, não, aqui dentro todo mundo é capaz, a gente tá aqui todo mundo aprendendo, né? Uma questão emblemática, assim, também, nessas meninas, é que elas pararam de alisar o cabelo, assim, sabe? Elas falam isso. Elas estão com o cabelo bem diferente, nem o filho dela reconhece ela, é engraçado. Elas se sentem mais bonitas hoje, assim. Ela fala assim, nossa senhora, hoje eu tô bem mais bonita. Bom. Essas negonas não vivem à toa, mandando fechado, tão sempre de boa. Não são empregadas, tão mais pra patroas, enquanto os otários caminham, elas voam. Com disposição, sem vacilação, a vida floresce se ela bota a mão. Tudo que ela faz de coração. Quem fala mal dela não vale o tostão. O poder que ela tem não deve a ninguém. Tem sua vida, seu trampo também. Como pimenta, ela que esquenta. Fogo na cena, duvida, então tenta. Em várias outras experiências pelo mundo, já foi comprovado que quando são as mulheres que recebem o crédito, elas multiplicam esse recurso, dando retorno para a comunidade ao redor, enquanto que os homens geralmente investem só neles mesmos. Da mesma forma, as ocupações no Brasil geralmente melhoram o espaço onde estão, e por isso também que o Arquitetura na Periferia investe nessa potência que já existe. Tudo que a gente traz de melhoria para a Eliana Silva, a gente leva para outros bairros. Lá tem bairros que tem 40 anos que eles não tinham água, não tinham luz. Não ia ao posto de saúde. A Eliana Silva, ela nasce e traz a oportunidade para vários moradores aqui irem ao posto, porque o posto não aceitava. A gente tem um vale lá na Eliana Silva que tem uma nascente de água. E desde quando a gente entrou, descobriu essa nascente, a gente preserva ela. E o sonho de nós moradores é construir um parque lá. As pessoas, elas acham que, por exemplo, assim, o pessoal quer ocupar para não pagar aluguel e não pagar nem luz nem água. São um bando de baderneiros que querem ficar lá à mercê do Estado. E a gente na Eliana provou isso para o Estado, que isso é errado, pensar assim das pessoas. A água não entrou foi porque a Copasa um dia quis, a CEMIG não entrou porque um dia ela quis, não. Porque a gente foi lá, bateu de frente deles, falou, a gente quer e a gente quer provar. E a gente também queria mostrar. Nós somos trabalhadores como qualquer outro. A gente não teve a oportunidade de conquistar a casa, mas a gente quer ter, do mesmo jeito. A gente fala em direito, a gente quer mostrar que a gente está aqui para cumprir nossos deveres. Obviamente, só a arquitetura não resolve o problema da moradia no Brasil. Passa também por aspectos financeiros, sociais e até ecológicos, como a Celi disse. Por isso, o projeto da Carina investe as participantes de um tipo de capital que pode ser aplicado em diversos aspectos da vida delas, e que quanto mais distribuído, mais se multiplica: o conhecimento. O capital, né, que a gente no Brasil tem muito essa questão de fazer a gente acreditar que o capital é só financeiro, só dinheiro econômico. Mas não, o Bourdieu traz essa questão de que o capital pode ter várias... Você tem, por exemplo, o capital social, que é quem você conhece, quais os círculos que você circula, que te abrem portas, te dão alguns privilégios, te colocam em lugares que uma outra pessoa que não tem esse capital não conseguiria acessar. O capital cultural, que pode ser em forma de objetos, né? O que você possui mesmo, assim, o que você tem de objetos que te distingue de outras pessoas que não têm aquele tipo de objeto. O capital cultural imaterial, né? Os livros que você já leu, os filmes que você já viu, os autores que você sabe citar. E quando ele traz todos esses conceitos de capital, meio que cai por terra essa questão da meritocracia, né? Pelo dinheiro, assim, se a pessoa trabalhar muito, ela vai ganhar mais dinheiro, então todo mundo está disputando de forma justa. Não, como que todo mundo está disputando de forma justa se uma pessoa que passou anos adquirindo todo esse capital cultural, esse capital social, tá ali com outra pessoa que não teve contato com esse tipo de coisa? O fato de terem tantas arquitetas de longe de BH participando do mutirão me fez pensar: será que essa atitude em relação à moradia popular é algo tão raro assim na universidade e no mercado,
a ponto delas virem aqui para conhecer? E é o costume de tecnicista. A formação acadêmica também é muito pouco voltada para isso, né? A ideia de que a arquitetura é um campo das sociais, né? Assim, não é para ser tecnicista, né? É mais fácil, assim, fazer arquitetura no meu escritório, né, fechado, assim, na frente do computador, entregar o projeto, pronto. No cuidar do morador, no cuidar da vontade da pessoa. E às vezes acontece que o arquiteto esquece, né, que o espaço é feito para as pessoas. Porque o padrão da arquitetura brasileira é bem afastado da necessidade do ambiente brasileiro, né? Muitos prédios de vidro, né, por exemplo. Em relação aos grandes projetos públicos de arquitetura popular, a Karina cita uma pesquisa do MON, o Morar de Outras Maneiras, um grupo de pesquisa da Escola de Arquitetura da UFMG. Nesse trabalho, há uma classificação de alguns tipos de atuação que são mais comuns nessa área. Uma é a tecnocrática, que é quando o arquiteto está incorporado ao Estado, né? Ele é um agente do Estado e, por isso, ele não é independente. Ele tem que seguir todas as regras, todas as normas. A atuação missionária, que é, né, nessa questão mesmo da igreja, de chegar impondo o que ela acha melhor para as pessoas. E essa intervenção artística, que é a do monumento, né? O arquiteto quer fazer uma obra numa favela, mas na verdade ele quer que o nome dele seja citado, saia em revista, ele faz um grande monumento, ou então ele pinta as casas. O próprio Rodolfo Livingstone, a maior referência da arquitetura na periferia, também ecoou essa mesma crítica. O ouvimos em uma entrevista para a agência argentina Telam, comentando sobre grandes enchentes nas cidades e políticas públicas. Funcionários não suelen ser criativos, são rutinários. Habría que crear un grupo de gente creativa, no necesariamente universitaria, tendría que haber vecinos también, independientemente de la política. Es decir, no totalmente de la política, porque es una política de planeamiento, pero gente que se arriesga a tener ideas, gente creativa. É um trabalho muito sensível, coisas que, infelizmente, as instituições acabam não tendo, né, essa preocupação. Fica sempre muito na questão técnica. O Arquitetura na Periferia, então, tem essa sensibilidade e é um grupo com a liberdade criativa que Livingstone propõe. As mulheres que participam do projeto recebem o conhecimento, o empréstimo e a assessoria das arquitetas, além de todas as experiências e vivências. Mas o que a Karina e as outras arquitetas do projeto recebem em troca? Será que dá para fazer disso uma profissão? A minha ideia desde o começo era que isso fosse um trabalho que eu pudesse incorporar na minha rotina profissional. Nunca foi de ser um trabalho de caridade ou alguma coisa assim. Então, a gente sempre teve esse foco de conseguir uma sustentabilidade financeira. E aí a gente está se estruturando agora para, administrativamente, financeiramente mesmo, para ter uma captação de recursos, diversificar nossas fontes de renda. O workshop é uma delas. Parcerias com empresas também, através de leis de incentivo. Também a plataforma de colaboradores mensais, né, que é como se fosse uma assinatura que a pessoa faz do projeto, ela contribui a partir de R$12 por mês. Reforça essa questão também que eu tinha desde o começo de não estar dependendo de poderes políticos, principalmente, né, de poderes políticos, para executar o projeto, porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, muda a gestão, muda tudo, né? Mas não só no Brasil. Nesse ponto, Livingstone também diz que é um problema antigo na Argentina. Macri não é o único culpable, porque isto vem de anos. Pero Macri es una exacerbación de la ignorancia y de una ideología, que es la que soporta la política, está debajo de una ideología, que cree que es una empresa. Não acredito que a gente substitui o poder público. O poder público tem o dever e a responsabilidade de criar políticas públicas para atender essa demanda. O que até hoje ainda não está sendo colocado em prática. Já existe a lei da assistência técnica, que teoricamente as pessoas têm direito a uma assistência técnica gratuita. Então eu vejo o nosso trabalho como mais assim, uma forma de pressionar e de mostrar mesmo para a sociedade, para o poder público, que isso é possível, assim, que a gente tem já as ferramentas, as tecnologias, os profissionais habilitados para atuar com esse tipo de demanda. A política de habitação como um todo, né, ela é muito deficitária, não só aqui como no Brasil inteiro. O problema de enxergar a moradia, não só a moradia, mas a cidade como um produto, né? Ela
não é interessante economicamente você investir nisso, né? Investir em moradia, investir em transporte público. Só que não deveria ser um produto, né? A moradia é um direito, né? O transporte, o direito de ir e vir, de usar a cidade são direitos. Então tem que mudar essa chave. É urgente. O que eu vejo aqui se repete no mundo afora. Se é assim que preto existe, Nossa Senhora, desde a conquista da tal de abolição, nesse dia preto deixou de ser senzala pra pagar pra existir. Você pode entrar, que a casa é sua. Aqui tudo é muito humilde e vive gente de muita luta. Foi construído ao só de quem não conheceu uma vida justa. Essa música que vocês estão ouvindo se chama A Casa é Sua. Foi escolhida como hino do Arquitetura na Periferia pelas participantes. Ela foi composta por meu colega de faculdade, o músico incrível Sérgio Lima, pela Karina Marçal, que eu também sou fã, e por essa mestra da palavra que é a Nívia Sabino. Sérgio e Karina cantam e a Nívia declama. O rap que vocês ouviram é Negona, da Negra Jaque. Graças também a Telam, por autorizar o uso da entrevista com Livingston. O primeiro violão incidental é Why So See Me Fast But Deadly Slow, do Robert Farmer. O segundo violão é The Green Valley, de Stephen Kartenberg, ambas licenciadas para uso segundo Creative Commons. O link do trampo de todo mundo tem nos posts do episódio. Se você quer conhecer mais e ajudar o Arquitetura na Periferia, vá em arquiteturnaperiferia.com.br, procure pelo nome do projeto no Facebook ou confira os links no post do episódio. Muitíssimo grato a Karina e a Mariana que confiaram em mim para colar no rolê. Esse podcast conta histórias através do som. Se você tem alguma história real ou irreal que gostaria de nos contar ou transformar numa peça assim, entre em contato por comentário, mensagem privada, pela página no Facebook Histórias Vizinhas ou pelo e-mail historiasvizinhas@gmail.com. Se você gostou, recomenda o podcast para mais alguém ouvir. Até a próxima história. A moradia no peito trazem marcado, no peito trazem marcado. Cê pode entrar, que a casa é sua. Aqui tudo é muito humilde, vive gente, muita luta. Foi construída só de quem não conheceu uma vida justa. Cê pode entrar, que a casa é sua. Aqui tudo é muito humilde, vive gente, muita luta. Foi construída só de quem não conheceu uma vida justa. Cê pode entrar, não conheceu que a casa é uma sua. vida justa. Foi construída só de quem não conheceu uma vida justa.